ele também, assim como hoje qualquer comerciante sério, ele vai ser alvo de fiscalização. Porque tem uma coisa que é muito escrota, e qualquer comerciante no Brasil sabe disso. São Paulo é tudo favelizado. Se você tem uma lojinha ou um boteco e você botou algo diferente na tua fachada, ou se você instalou algo na tua área, instalou área útil, vão cobrar mais IPTU, tem fiscalização até com drone. Agora, se um cara construir uma favela no meio de uma avenida, não tem fiscalização nenhuma. Então, assim, se você segue a regra, você é punido e paga mais. O outro comete um monte de crime. Isso não tem que ter. As regras têm que ser iguais para todo mundo. Então, o cara que recebeu a sua unidade habitacional tem a planta nova, agora ele vai ter uma planta oficial da propriedade dele. E se ele alterou aquela planta sem autorização, o cara tá fudido. Ponto. Tem que ter fiscalização brava. Ele não vai poder fazer isso. Aí tem um outro exemplo, que é a pessoa que você derrubou uma favela inteira, você construiu prédios. Ah, o cara quer vender ou quer... Cara, você tá amarrado aqui. Você tá amarrado... Tá aqui, você quer vender, ó, vai ter um período de quarentena e tal. Vai ter que fazer isso, porque o cara está ganhando do Estado, de todos os outros brasileiros, isso. Também acho, é uma discussão que a gente vai ter. Se ele pode manter... Se ele naquela unidade habitacional específica, se ele pode manter aquela propriedade, pode alugar para alguém, que tem gente que aluga e vai vive. Aí estabelecer. Vamos dizer, é um marco regulatório específico para isso. E aí discutir para montar esse marco regulatório. O ponto é, tem que estar entendido que eles não podem alterar a planta. Ganhou a unidade de pressão, não altera a planta tá adequada. E 2, você não pode fazer novas invasões. Acho que matando esses 2 estímulos, aí a gente começa a endereçar esse assunto. Que não é ciência de foguete, outros países fizeram isso. Tem também, a gente pode pegar exemplos africanos, exemplo de Singapura, que, assim, você tem em Ruanda, um grande exemplo na capital, que, assim, a presidência falou, não, vamos fazer trabalhos comunitários da população, vamos aprender a manter esse bairro limpo, vamos aculturar as pessoas a amarem a comunidade delas, vamos arborizar esse bairro, vamos fazer campanha de varredura. Cara, fizeram isso muito decente, muito decente. Assim, o exemplo de Ruanda é um exemplo muito legal. E as pessoas só falavam de Ruanda como se fosse um lugar de genocídio. Sabe pegar o exemplo de Singapura? Singapura era altamente favelizada, resolveram isso e hoje, cara, as unidades habitacionais são decentíssimas. Viver em Singapura é muito decente. Desfavelizar não é só uma questão de tijolo, é uma questão de cabeça. E o Estado tem que atuar junto. E eu acho que o que a gente falou aqui de tirar o crime organizado até entregar uma unidade habitacional com uma pessoa que vai entender como vai lidar com aquele ambiente dela, a gente tá falando de um projeto civilizacional, que é muito ambicioso, que é o que a gente tem que ter. As eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Que todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso dá orgulho. Pô, dá pra viver no Rio de Janeiro. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela, aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Pô, tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais, vamos ter isso. O que nos impede de ter isso? É porque a gente é tacanha, a gente não consegue imaginar, a gente é medroso. Vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Vamos ser ambicioso, como muitos brasileiros são nos esportes, na atividade produtiva delas. Vamos ser ambicioso. O poder público brasileiro deixou de ser ambicioso, porque administrar um governo no Brasil significa apenas pagar conta. Vou pagar esse salário aqui para uns caras. E vou rolando. Chega, cara, vamos ser ambicioso. Até porque o mundo tá altamente ambicioso. A China tá ambiciosa. Os Estados Unidos estão tentando ficar ambiciosos novamente para enfrentar isso. E quem não tá ambicioso? A Europa. Tá velho e morrendo. E a gente... Pô, tem tido todo mundo pra conquistar, o Brasil não é ambicioso. Dá raiva isso, Igor. E você acha que a gente tá... Você mencionou a situação do Rio de Janeiro lá, que tá muito sinistra mesmo. A gente tem um monte de governador preso, a gente tem lá o lance do Bacelar agora, que a galera resolveu dar uma aliviada e tudo mais. O Rio de Janeiro, ele precisa ser estudado quando a gente fala de segurança pública, né? Ele é a principal referência de estudo mesmo, né? Se bem que São Paulo também tem um caso que não é nem muito semelhante, que é o caso do PCC, que é uma estrutura muito mais empresarial, de certa forma, né? Mas resolver o problema do Rio, tu acha que, do ponto de vista de segurança pública, seria o principal, sei lá, é a vitória mor de qualquer governante brasileiro, né? É uma coisa simbólica. O mundo reconhece o Brasil. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo através do Rio de Janeiro. Então isso é bom porque tem coisas incríveis, únicas do Rio. E ruim porque o Brasil não se resume ao Rio. Portanto, o Rio está nessa situação deplorável, que é uma situação moralmente deplorável, do ponto de vista urbano, de infraestrutura, de segurança.
tudo isso é muito, muito, muito triste. E o mundo percebeu, e o Brasil virou piada internacional. Não só piada, há um lamento internacional sobre o Brasil. Não queria ficar prolixo nisso, porque eu gravei, mas é um assunto muito interessante do Rio. Tá bom. Porque boa parte da nossa campanha está sendo pré-campanha, está sendo construída, legislação eleitoral, entenda que eu estou cumprindo, apenas foi um lapso, está sendo construída ao redor do imaginário do que é esse Brasil diferente. E boa parte dele necessariamente passa pelo Rio. Eu sou paulistano, dito isso, boa parte do que a gente imagina de Brasil diferente, eu imagino um Rio diferente. E os gringos também. E hoje existe um conceito que está rolando na direita americana e direita europeia, que eles chamam de brasilificação. O brasilificar um país é um país ficar por conta da imigração, muito desigual, pobre, favelizado, corrupto, desorganizado e tal. Foi isso que aconteceu com a gente, no fim das contas, pra valer? Foi Eles isso não estão exagerando, não? A gente também não tem boa parte da culpa nisso aí? Não, sim. Nós somos o problema ali, né? E aí eu gravei um vídeo provocação, falando pros gringos, olha, você tá com medo do seu país se transformar no Brasil? Eu também tô. E eu tô concorrendo, né, a pré-candidato à presidência do Brasil, eu botei. E aí eu explico os problemas e falo, a decadência não é irreversível. Você pode reverter a decadência. A gente sente o Rio como, vamos dizer, um lugar que decaiu. Um lugar que foi o lugar, vamos dizer, nos anos 50 e 60, talvez o lugar mais cool do mundo. De filme do James Bond, todo mundo de Hollywood vindo pro Brasil, grandes artistas. Era legal vir pro Brasil. Uma experiência tropical e ao mesmo tempo sofisticada que tinha. Tem coisa tropical, sofisticada, que é mais óbvia do que a bossa nova, que foi uma música de exportação pro mundo. Stan Getz tocando com João Gilberto. Isso era muito louco. Tom Jobim, vários artistas de alta qualidade brasileiros sendo exportados pro mundo. De um Cartola ao Tom Jobim, tudo era bom no Rio. E aí, do nada, aquilo vai decaindo e a gente sabe que decai. E toda vez que você tem uma decadência, você não quer olhar pro problema. Toda vez que você tem um problema, pô, isso tá indo mal, era tão bom, tá indo mal, tô me sentindo mal, você quer fugir. Não, vamos fugir. O Rio tem muita solução. E solucionar o problema do Rio é também solucionar o problema do Brasil. E é dar um recado pro mundo. O declínio de vocês também não é reversível. A França fala, a França acabou, não, Portugal tá acabando. Cara, não é irreversível. E não é reversível se a gente resolver aqui. Porque se a gente resolve aqui, vocês vão resolver aí. Então, a brasilificação que eles chamam tem que começar por uma desbrasilificação do problema aqui no Brasil. O Brasil tem que virar exemplo do que é sucesso, não do exemplo de fracasso. E por curiosidade, o Brasil tem muitos exemplos de sucesso. Muitos. O Brasil é a experiência tropical mais interessante do mundo. A grande nação nos trópicos. É um país multiétnico, multirracial, que conseguiu misturar tudo e se fazer as pessoas se sentirem integradas. Eu não sei dizer se um negro americano vai se sentir tão integrado à cultura mainstream americana. Agora, um negro brasileiro vai se sentir integrado à cultura brasileira. Em certa medida, com todos os problemas sociais que a gente tem, com a existência de racismo que a gente tem, você tem também uma sociedade que consegue amarrar as pontas, as pessoas se sentem parte dela. E, pô, isso é sensacional. Então, o Brasil não é um fracasso. O Brasil é uma das nações mais populosas do mundo. Era um dos 10 maiores PIBs do mundo. Pô, temos tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo, se a gente fizer a lição de casa. A gente fica sendo muito niilista sobre o Brasil. No ápice do mundo, em termos de tecnologia, criação, poderio bélico. Nós aqui que achamos que somos horríveis, podemos ser uma das 5 maiores nações do mundo. Ué, a gente não é tão ruim assim. Né? Fomos criados aí 500 anos atrás. Não somos essa merda que a gente fica colocando na cabeça. A gente pode ser muito brabo. Só que a gente tem que recalibrar nossas ambições, né? Dei uma de Pablo Marçal aqui, né? Mudar o mindset, né? Mas tem mesmo. Mas a solução do Rio, ou parte da ideia que tu tem falado, tem a ver com o... Eu esqueci só o termo que é, mas tem a ver o Pacto Federativo. Também. Né? Mexer nesse Pacto Federativo... Cara... Boa parte das coisas que você fala, inclusive, me faz pensar de, porra, será que o Renan vai propor Será que precisa de uma nova constituição para fazer tudo que o Renan tá falando que ele gostaria de fazer? Talvez sim. Acho que assim, a gente precisa... Num governo ideal nosso, a gente endereça muito rápido a questão do combate ao crime organizado e a questão fiscal. Ao mesmo tempo. Plau. Guerra contra a conta quebrada, guerra contra o crime organizado. Fez isso, não só vai ter uma entrada de dólar, investimento no Brasil, um surto de otimismo, mas um otimismo também ligado à ideia pô, estamos recuperando essas áreas e vamos montar agora o projeto de desfavelização. Logo em seguida, você tem que entrar com algo que envolve o Pacto Federativo, que é entender assim, o que... A elite uma das razões do Rio estar uma porcaria é que a elite carioca, especialmente desde que saiu a capital de lá, é horrível. É uma elite predatória, profundamente corrupta, lasciva. É uma porcaria a elite carioca.
Por coincidência, os lugares mais pobres do Brasil costumam ter as elites mais toscas e canalhas e extrativistas de todo o país. Nós precisamos fazer uma troca de elites. E essas elites hoje, no Pacto Federativo que nós temos, elas têm muito poder. Volta para aquela discussão do Tocantins, ou pode ser Maranhão, Piauí. Por que os políticos que mais têm poder no Congresso Nacional são dos lugares que vão pior? Por que Alagoas faz... Assim, Alagoas tem o Renan Calheiros, o filho dele é ministro, ele já presidiu o Senado trocentas vezes, teve o Arthur Lira, que é de Alagoas também, que foi presidente da Câmara, e a gente normaliza. O segundo estado com maior taxa de analfabetismo no Brasil tá lá entre Piauí e Alagoas. É Alagoas. Um lugar totalmente dependente do estado, com a população muito, muito pobre. E esses caras mandam em Brasília. Qual o sentido disso? É como se você pegar... Qual o sentido disso? Eu vou montar a seleção brasileira, tá? Me vê aí os piores times do Campeonato Brasileiro. Me vê uns caras da Série D. Me traz um cara da Portuguesa, me traz um cara do, sei lá, do Tunaluso. Pega uns times bem ruins, chama os caras e bota eles pra seleção brasileira. Qual o sentido? Não tem nenhum sentido. Só que no Pacto Federativo do brasileiro, os políticos dos piores estados, que mamam, destroem aqueles estados, eles mandam demais, porque a representação deles é gigante. Pô, isso tá errado. Por que você tem que pegar o dinheiro de um lugar produtivo como São Paulo, Rio, Minas, como Pernambuco? Pernambuco hoje tem que encaixar, ele faz parte hoje do Brasil mais pagador de conta. E aí você vai dar pro Petecão no Acre. Pô, um cara que chama Petecão já não tinha que estar fazendo muita coisa, né? Mas você vai lá e não toma lá o dinheiro pro Petecão administrar, não, manda lá pro governo do Maranhão. Qual o sentido? Aí os caras, eu me lembro do dia... Petecão ou mamãe falei? Essa você me pegou. Aceita a derrota. Aceita a derrota. Corte rápido, Igor. Não, eu gostei da honestidade, porra. Tomei um corte rápido. Um outro cara faria o quê? Não. Um outro cara... Não, mas veja, mas realmente, o Arthur, mamãe falei é feio pra caralho. Não, pois é. Tudo bem pois que você inventou antes de tudo disso, caralho, mas enfim. Corte rápido. Tanto que Arthur Duval é melhor que Petecão. Pô, também acho. Aí, ó, pô, é um político muito superior ao Petecão. Aí eu já não sei. Não, cara, acho que você não iria gostar do Petecão. Tá bom. Mas Então, o Petecão, ele é mais Petecão. old school, assim. Os problemas do Arthur são muito mais ligados a, vamos dizer, um certo amor excessivo que ele tem. O do Petecão é uma coisa mais velha guarda. Entendi, mais que a gente já viu antes. Já viu antes. Tá né? bom. Com todo respeito à família Peteca aí. Então, o Petecão é muito... Esses caras... não faz sentido a gente ficar dando dinheiro pros lugares que funcionam eu tô menos. entendendo. Mas o modelo brasileiro é um modelo que incentiva que o dinheiro seja jogado no que vai pior. Isso precisa ser arrumado. Então, primeiro, a gente tem que diminuir o número de municípios. Tem muita gente, tem muita classe política municipal fazendo coisa inútil. Tem município de 3 mil habitantes, 6 mil habitantes. Aí você pega a arrecadação vem inteira do governo federal. Você quer ser um município de 10 mil habitantes? E quer ter sua prefeitura e tal?